Olá, então nessa sessão nós vamos estar a pensar sobre a última sessão que Jesus teve antes de ir para a cruz, a sessão com os discípulos dele. Encontra-se esta história no Evangelho de João, capítulo 3 até 17, e hoje em dia nós chamamos esse período a última ceia. Jesus está a comer pela última vez com os discípulos dele e está a trazer últimos ensinos para os discípulos dele. E ele escolhe, no meio dessa sessão, ele escolhe trazer a imagem de uma videira. E ele diz: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. E que os discípulos iam ser os ramos dessa videira. E com esse método do ensino dele, que é brilhante, ele traz uma imagem bem conhecida aos discípulos, a imagem de uma videira. E como eles iam estar acostumados a ver videiras por todo lado, e qualquer pessoa aqui em Portugal sabe, ao ver uma videira, que o propósito dessa videira é para dar muito fruto, é para dar uvas. As videiras não existem para outra coisa a não ser para dar fruto. E então Jesus está a dizer uma coisa super poderosa aos discípulos dele. Ele está a descrever como vai ser a vida deles depois da morte e da ressurreição do seu Senhor Jesus. Nesta vida que eles viveram aqui na terra, esses discípulos iam dar fruto. Muito fruto para a glória do Pai. Pensa um bocado, tu estás lá com Jesus e ele diz essas coisas sobre ti. Agora, o anjo do Senhor tinha aparecido a Zacarias uns anos antes. Zacarias ia ser o pai de João Batista. E a esposa de Zacarias, Elizabeth, era já com uma certa idade, nunca teve filhos e era fisicamente impossível ela ter filhos. Mas o anjo anuncia que ela ia ficar grávida e que o filho dela, e o filho de Zacarias então, ia ser um grande profeta que nós agora chamamos João Batista. Agora, Zacarias ouviu essas palavras e não acreditou. E por causa dessa falta de fé, o anjo anunciou a ele que ele ia ficar mudo até que o filho nascesse. E assim foi. Zacarias ficou mudo. Pouco mais tarde, esse mesmo anjo, o anjo Gabriel, apareceu a Maria. E ele anunciou a Maria que ela ia ficar grávida também. Maria, uma virgem, ia ter a bênção de ser a mãe de Jesus, o Messias. Ela reagiu de uma maneira diferente do que Zacarias. Maria acreditou. E Maria recebeu essas verdades com alegria. E o Senhor então ficou contente com ela. E um bocado mais tarde, essa Maria, já grávida, foi visitar a Elizabeth, também grávida. E Elizabeth, lê-se em Lucas capítulo 1, Elizabeth disse a Maria que Maria era bem-aventurada, feliz. Porquê? Porque ela tinha acreditado nas palavras do Senhor. É quase possível ouvir Elizabeth a pensar por ela mesma: Maria acreditava, o problema do meu marido não, e ele ficou mudo. Portanto, é importante ver que quando Jesus fala, ele fala verdades que acontecem. A palavra dele nunca volta em vão. Então, estas palavras a respeito dos discípulos a darem fruto são palavras proféticas sobre a vida deles. Agora, a próxima pergunta então é: que tipo de fruto é que eles iam dar? Bem,
pertencendo à videira, e a videira era Jesus, então é óbvio que o fruto ia ser o mesmo fruto que Jesus estava a demonstrar quando ele estava com eles. E é o fruto do reino. As coisas do reino iam ser feitas através dos discípulos. As palavras do reino iam ser anunciadas pelos discípulos. O trabalho do reino ia ser feito através desses discípulos. E esse fruto, então, do reino, iam ser produzidos por eles. Então, eles já estavam acostumados ao pensar em termos do fruto do reino, porque Jesus tinha estado a treiná-los. E como foi que ele treinou-los? Bem, ele fazia 3 coisas. Ele ensinava, ele demonstrava o que estava a ensinar e ele também compartilhava a vida com eles. Portanto, mais uma vez, Jesus a falar sobre o reino e ensinar sobre o reino e depois demonstrar o fruto desse ensino que ele estava a transmitir, mas a viver esse fruto também com a vida dele. E os discípulos acompanhando Jesus iam estar a ver a qualidade da vida dele, o tipo de vida que ele estava a ver. E eles iam aprender disso. E é exatamente isso que nós queremos estar a fazer nos nossos grupos adiante também. Queremos estar a ensinar, mas também a demonstrar e também compartilhar a vida uns com os outros, para que possamos crescer como discípulos de Jesus com a intenção de produzir muito fruto. Note que Jesus não se preocupava tanto nesse período com os números. Ele escolheu 12, um número pequeno. Dentro desses 12, ele tinha 3 discípulos que eram mais íntimos. E houve uma altura quando escolheu 72 pessoas para enviá-los pregando o reino. Portanto, com esses números pequenos, Jesus treinava esses seguidores que depois iam dar esse fruto. É exatamente isso que nós vamos fazer nesses meses que vêm. A vindima aqui em Portugal é uma altura fixe, quando muita gente vai às quintas para colher as uvas ali. E a pessoa mais feliz no tempo de uma vindima boa é o agricultor. Ele que tem passado o tempo a tratar das videiras, a fazer tudo o que era preciso fazer para produzir fruto. Então, numa boa vindima, quando há centenas de quilos de uvas apanhadas, quem é que recebe a glória? É o agricultor, ele que tem feito todo esse trabalho habilidoso de cuidar da videira. E é assim com o fruto de um discípulo. É para a glória do Pai. Esse fruto. É o Pai que toma a iniciativa, é o Pai que está por trás de todo esse processo de produzir discípulos de Jesus que produzem então esse fruto do reino. E depois, então, toda essa maneira que Jesus tem para ver os seus discípulos e ver, eu vejo os seus discípulos produzindo esse fruto, fazendo essas obras do reino. Então, eles estão a viver uma vida totalmente diferente, da mesma maneira que ele viveu uma vida totalmente diferente. E quando nós, os discípulos, nós apanhamos ou recebemos essas verdades com olhos espirituais bem abertos, então não é que nós também pensamos para nós mesmos, então Jesus vai ajudar-me, vai equipar-me para viver uma vida totalmente diferente. Uma vida que vai exigir uma explicação do Evangelho.
uma explicação bíblica. Quer dizer, por que é que tu vives assim? Por que é que tu gastas o teu dinheiro assim? Por que é que tu falas assim? Por que é que estás a viver assim? E a resposta é: porquê? Porque sou um discípulo de Jesus. Talvez não vais dizer isso nessas mesmas palavras, mas é porque eu sou um ramo da videira verdadeira. É porque eu pertenço a Jesus. Porque eu tenho a vida da videira em mim e está a produzir essa qualidade diferente, essa autoridade diferente de vida. Era a mesma maneira que Elizabeth só tinha uma explicação para estar grávida. Era por causa de Jesus, glória a Ele. Por causa de Deus, glória a Ele. É a mesma coisa com Maria. A única razão que ela ficou grávida para depois dar à luz a Jesus é porque ela era escolhida por Deus para fazer isso. Então, glória a Ele. Isso não tem a ver comigo. É por causa da graça do Senhor para comigo. E é a mesma coisa com os discípulos. O apóstolo Paulo diz: seja o que for que vocês fazem, seja comer, seja beber, façam tudo para a glória do Senhor. Então, para terminar, para nós termos a certeza absoluta da magnitude dessa promessa ou essas palavras proféticas sobre nós, discípulos de Jesus, são assim visualizados, por assim dizer, na imagem da videira. Pensa um bocado a respeito das descrições que o Novo Testamento tem para os discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus são chamados pescadores de homens. Os discípulos de Jesus são chamados saqueadores da casa do homem forte. Eles têm autoridade até sobre o inimigo, o diabo. Os discípulos de Jesus são chamados filhos de Deus, nada menos do que isso. Jesus é o Filho de Deus e os discípulos, esses ramos que estão em Cristo Jesus, são filhos adoptados de Deus em Cristo Jesus. Somos filhos de Deus. Depois, estamos em Cristo. Cristo não está assim longe de nós, Ele vive em nós e nós estamos nele. Discípulos de Jesus são criaturas novas, nasceram de novo. Há algo especial dos discípulos de Jesus. Eles são chamados luz aqui no mundo, ou sal da terra. E também o apóstolo Paulo sabe que são escolhidos para fazer boas obras que já foram escolhidos para eles fazerem desde antes da fundação do mundo. Todas essas coisas, todas essas descrições falam do fruto que o discípulo vai fazer em Cristo Jesus. Então, esse mês, o que vamos fazer é ler talvez 4 vezes os capítulos 3 até 17 do Evangelho de João. Essas últimas instruções na última ceia que Jesus trouxe aos discípulos dele. E vamos tentar receber essas verdades. Deixar que essas verdades abrir de novo os nossos olhos espirituais. E receber essas verdades de uma maneira que afeta a nossa maneira de viver. De uma maneira que traz para a nossa vida a autoridade para viver, a alegria de viver, uma confiança em viver. Porquê? Porque Jesus está conosco e nós estamos nele. Ao fazer isso, com certeza eu penso que depois da morte e ressurreição de Jesus, quando esses discípulos voltaram a pensar nesses ensinos e outros de Jesus,
e depois viram essas palavras proféticas realmente acontecer e a produzir efeito na vida deles. Que alegria, que confiança, que diferença que estavam a fazer aqui no mundo. E então, espero que esse mês que vem seja um mês de aventura, de novas descobertas, de uma confiança crescente, que Jesus vê a ti e a mim como discípulos dele que estão a produzir fruto. E somos destinados a produzir cada vez mais fruto para a glória do Pai. Obrigado.